Também ficou difícil para você organizar a sua equipe e a comunicação interna da sua empresa durante esse período de home office? Com a Factorial, a minha rotina de trabalho ficou muito mais fácil. Agora eu consigo ver quem está trabalhando de home office, quem está trabalhando no escritório, quem está de licença e muito mais, ou do meu celular ou do computador. Além disso, com o portal do colaborador, a gente consegue ter acesso a todo tipo de comunicado, seja aniversário da pessoa, aniversário de empresa ou também a eventos que a empresa possa ter. Factorial, cuide disso a gente! Olá, sejam muito bem-vindos a mais um conteúdo da sexta edição do RH Talks. Nessa edição a gente está falando sobre a cultura organizacional, a cultura das empresas, cultura corporativa, te contando cases, histórias, para a gente refletir sobre esse assunto que é tão amplo. E nesse conteúdo aqui a gente vai ter um olhar mais atual sobre esse tema, com as necessidades de adaptação que a gente teve para o trabalho remoto, principalmente, claro, por causa da pandemia. Como balancear e cultivar a cultura corporativa dentro desse cenário remoto? Para essa reflexão, eu vou conversar agora com a Mariana Ramalho, Growth Manager na Factorial, startup espanhola especializada em soluções de automatização de processos para o setor de recursos humanos. Oi, Mariana, bem-vinda, prazer enorme falar com você por aqui. Oi, prazer é todo meu também, igualmente. Mariana, para a gente começar essa conversa, queria começar falando sobre o trabalho remoto, porque as organizações estão se desfazendo de imóveis, a gente sabe, fechando salas, fechando escritório, reduzindo espaços físicos e incentivando, muitas vezes, um sistema que a gente chama de híbrido de trabalho. E aí vem um grande questionamento. Como é que a gente vai manter a cultura de empresa, das empresas à distância, né? Como manter essa cultura remotamente? Como entregar tudo isso em um ambiente virtual e com um time que está distribuído. É uma nova realidade, queria te ouvir sobre isso. Sim, pra gente aqui na Factorial tem sido um grande desafio, até porque a empresa antes da pandemia éramos 50 pessoas e agora somos 300. Então a grande maioria das pessoas foi contratada em remoto e nesse meio tempo a gente abriu um escritório no México, a gente está abrindo um escritório em São Paulo, a gente está abrindo um escritório nos Estados Unidos. Então a cultura, ela, acho que mais do que se manter, ela vai se transformando, mas para bem. E o que tem ajudado muito nesse processo são as ferramentas que a gente usa, é a comunicação constante, e é também a comunicação não sincronizada, né? Então a gente se comunica muito por canais como o Slack, como a própria Factorial, mas sem a necessidade de ter uma resposta ao mesmo tempo. Sim. Agora, Mariana, quais são as ferramentas que podem ser utilizadas para manter as pessoas que trabalham remotamente conectadas mesmo à cultura da empresa? Então, hoje a gente tem a própria Factorial, que é um software de recursos humanos. A gente usa a nossa própria solução para se conectar. Então, dentro do software, a gente tem comunicados de empresa, todos os comunicados estão aí, todos os aniversários de funcionários, aniversário dentro da empresa, todas as informações importantes que acontecem. E aí, fora isso, a gente tem uma comunicação muito forte por Slack. Hoje a gente tem canais diferentes de Slack, segundo cada uma das necessidades, e a gente usa o Slack não só para a parte corporativa, mas até para uma parte de interação. Então, assim, poxa, hoje a gente. Muitas pessoas trabalham em remoto e não se veem a cara. A gente tem vários canais que não são para falar sobre o trabalho, mas são para falar sobre meme, ou sobre comida, ou sobre viagem, e fora algumas outras plataformas complementares e algumas técnicas complementares. Então, algumas equipes, o que a gente faz a gente marca um café, tal hora, sexta-feira, para falar sobre, não para falar sobre uma meta da empresa, mas para falar sobre
as coisas da vida, que seria um cafezinho que a gente tomaria na varanda, ou um almoço. Sim, criando esses cenários que antes aconteciam naturalmente, quando estava todo mundo junto, quando estava todo mundo literalmente no mesmo espaço, mas criando esses cenários Exato, agora. Agora, conta um pouquinho mais exato. para a gente sobre o projeto que vocês têm na Factorial, pensando em um grupo multidisciplinar. Como é que está acontecendo isso por aí? Então, hoje a gente resolveu trazer o resto da empresa para dentro do RH. Como um próprio software de recursos humanos, a gente acredita que recursos humanos é o DNA da empresa. É a cola que mantém todo mundo unido. Então, a gente resolveu, depois de ver esse movimento da empresa crescendo muito e até da gente se questionando, poxa, o RH deveria fazer aquilo, deveria fazer outro, mas no final do dia a gente também pode ajudar o RH e a gente também é parte do RH. Então a gente criou vários grupos multidisciplinares com pessoas de diferentes partes da empresa. Então você tem um grupo que ele trabalha em cima de recrutamento e seleção, em como melhorar o recrutamento e seleção da empresa. Aí nesse grupo eu tenho um manager de marketing, eu tenho uma pessoa de engenharia, eu tenho uma pessoa de vendas. E dentro desses grupos, e aí eles estão separados pelos principais pontos do RH, eu tenho um grupo de recrutamento, um de cultura, um de até de folha de pagamento, a gente tem um grupo como melhorar a folha de pagamento, enfim, para cada uma das partes de recursos humanos, a gente tem um grupo e a gente pensa em conjunto. Quais são os problemas que a gente vê no dia de hoje dentro dos nossos departamentos? Quais são os problemas gerais da empresa? Quais estatísticas mostram que isso não está indo por um bom caminho ou que está indo por um bom caminho? E como a gente pode melhorar isso junto da própria equipe de people, mas com a nossa ajuda. Então, por exemplo, agora a gente está com um projeto super legal de employer branding, que ele parte desde os próprios funcionários. Então, os funcionários mesmos vão em direção à equipe de pessoas e à equipe de marketing e falam: olha, eu quero gravar um depoimento sobre como é trabalhar na empresa. Vamos lá. E isso é só um exemplo. Além desse, a gente tem para cada uma dos grupos de trabalho diferentes projetos, e aí cada quarter, cada trimestre, a gente foca num projeto diferente. O que a gente conseguiu com isso? Melhorar o NPS dos funcionários. O NPS que é o score que os funcionários dão para a empresa, para trabalhar nessa empresa, a gente conseguiu, com essa implementação, melhorar o NPS dos funcionários. Então, as pessoas elas estão se sentindo não só integradas, mas se sentindo mais parte da tomada de decisão dentro da empresa. Sim. E você falou sobre esse processo, como é que isso está acontecendo, como é que foi planejado, mas aí como monitorar se essa cultura de fato está sendo fortalecida, que é o grande objetivo? Certo. Acho que, bom, além do próprio NPS que eu estava comentando antes, a gente roda cada 3 meses, geralmente, para a equipe inteira e para dentro de cada uma das sub-equipes na companhia, feedbacks. Então, dentro dessas equipes, a gente tem os managers, e quem melhor do que os managers, né? Quem melhor do que os gestores de cada uma das equipes para ter um feedback dos funcionários. Então, o feedback agora a gente está trabalhando muito mais, e as avaliações de desempenho, muito mais com uma necessidade do próprio gestor para a sua equipe, e aí a gente consegue extrair mais dados e ver nos one-to-ones, nas reuniões de 1 a 1 que a gente tem cada 2 semanas também, esse feedback, que é algo que vem do RH para a empresa inteira, do tipo, vocês precisam fazer essa avaliação de desempenho. A gente tem visto muito nesses processos de performance e de feedback.
Então, uma parte não tanto quantitativa, mas mais qualitativa. Uhum. Agora, Mariana, dando um olhar também, né, para você que está fora do país, que está vivendo na Espanha, qual que é a maior dificuldade desse novo cenário? Quer dizer, muitas pessoas continuaram trabalhando remotamente, algumas foram para o sistema híbrido misturado, tem esses encontros também que estão sendo formados para que as pessoas se encontrem de fato. Mas qual que é a maior dificuldade nesse cenário de manter a cultura organizacional, a alma ali dos funcionários? A dificuldade são os modelos diferentes. Bom, tem, na verdade, duas, né, maiores. A primeira são os modelos diferentes que a gente tem dentro da empresa. Então, hoje a gente tem, por exemplo, todo o departamento de programação, eles são contratados para trabalhar em remoto e podem ir ao escritório quando quiserem. E a gente tem outras equipes que trabalham hibridamente. Acho que a dificuldade mora em conciliar esses dois modelos. Então, por exemplo, a equipe de desenvolvimento, a equipe de programação, de ter a mesma cultura que a equipe de vendas ou que a equipe de marketing que trabalha de maneira híbrida. O que a gente tem feito? A gente tem feito encontros entre equipes e também promovido, com toda a segurança possível, encontros físicos, com maior intervalo de tempo em tempo. Então, por exemplo, agora em outubro, a gente fez um evento de 3 dias com a empresa inteira, todo mundo vacinado, todo mundo testado, para que as pessoas que trabalharam 1 ano e meio sem se conhecer, se conhecessem, e foi realmente maravilhoso. Fora as reuniões que a gente tem semanalmente, toda sexta-feira, com a empresa inteira, em que a gente fala não só sobre números, mas a gente também fala sobre jogos. E uma das coisas muito importantes que a gente tem no início, no onboard de cada um dos funcionários, é que todos os funcionários possam conhecer o CEO. Então, todo mundo passa por um café com o CEO, para que eles possam entender o máximo possível qual é a cultura da empresa, entender que eles são valorizados também. Isso, desafio número 1. E aí a gente tem o desafio número 2, que é o fuso horário. Hoje a gente trabalha, eu tô aqui em Barcelona e eu tenho uma equipe que trabalha no México. São 7 horas de diferença. E às vezes é muito complicado, isso é algo que eu, trabalhando em outras empresas, tendo escritórios em lugares diferentes, eu já passava por isso, mas algo que a gente tem começado a fazer é ajustar também os nossos horários. Então, a gente tem uma maior flexibilidade para poder estar com eles no mesmo horário por mais tempo. Ou também, por exemplo, ter mais reuniões com a equipe que está mais longe, para que eles também possam se sentir que estão pertencendo mais. Mas reuniões proveitosas, né? Porque muitas vezes, acho que muitos de nós já sentimos em algum momento desse trabalho remoto híbrido, foi que, caramba, eu estou fazendo mais reuniões do que eu realmente necessitava. A gente continua fazendo reuniões, mas a gente também tem otimizado esses tempos. Então, prefiro fazer uma reunião de 30 minutos e ser muito direta do que fazer uma reunião com a equipe inteira todo dia, de 1 hora, que a gente já no final acaba não trabalhando, né? Sim, com certeza. Agora, com a experiência que você tem por aí, enfim, com a Factorial, o que significa para você uma cultura de empresa forte, uma cultura organizacional forte? Para mim, a cultura organizacional forte, ela é uma cultura que ela parte do próprio colaborador. Então, a partir do momento em que o colaborador
ele é quase como um influencer da empresa, ele é uma pessoa que divulga a empresa, isso significa que você fez um bom trabalho. Essa pessoa, ela tem um sentido de pertencimento, e aí isso vai, para mim, é muito mais além do que, poxa, eu tô te dando um kit no onboarding. É uma cultura onde o funcionário, o colaborador, a equipe se sente ouvida, sente que tem autonomia. Isso é uma coisa que a gente aqui na Factorial, a gente preza muito de falar para o pessoal da nossa equipe, poxa, você tem total autonomia para tomar a tua decisão. Se você está aqui é porque a gente confia no teu trabalho. E a partir do momento que isso passa, e que o colaborador ele se sente valorizado emocionalmente, monetariamente também, porque é importante. Não adianta você ter um monte de brinde, uma mesa de ping-pong no escritório, se a pessoa trabalha 10 horas por dia. E a partir do momento que a pessoa se sente valorizada e compartilha aquilo, você como empresa já meio que já fez o seu trabalho, né? Porque quando a empresa mesma fala sobre ela, é quase como uma publicidade. E quando uma pessoa que trabalha lá dentro fala bem sobre o lugar onde ela está trabalhando, você não precisa fazer mais nada, né? É uma publicidade espontânea. Sim. E nessa questão, nessa pauta de cultura das empresas, você acha que tem muita diferença das empresas brasileiras para as empresas internacionais que estão fora do país e principalmente na sua experiência aí na Europa? Eu acho que depende. Uma coisa que muita gente não espera, mas que eu acho que é muito verdade, assim, por trabalhar diretamente com o setor de recursos humanos e por ser brasileira e estar aqui há algum tempo, eu vejo muito avanço na cultura das empresas brasileiras e nas técnicas e nas inovações que elas fazem, que aqui na Espanha, por exemplo, eu não vejo. Então, hoje, no Brasil, a gente está falando muito mais de employer branding. A gente está falando muito mais de saúde mental. A gente está falando muito mais de cultura organizacional. E que em outros países, como países do sul da Europa, por exemplo, Espanha, Itália e Portugal, é uma conversa que ela está começando agora, e no Brasil a gente já tem essa conversa há algum tempo. Existem alguns países onde isso está mais avançado. Então, por exemplo, quando você fala de economias mais fortes europeias, tipo a Holanda, ou o Reino Unido, ou a Alemanha, onde você precisa lutar para ter um funcionário, para recrutar alguém que é excelente, onde você precisa fazer um esforço de employer branding muito maior de recrutamento, você já tem muito mais movimento nesse sentido. E eu acho que no Brasil, com esse boom de startups e com um boom também de recrutamento de perfis de TI, a gente tem visto muito mais do que aqui na Espanha, por exemplo. Uhum. Tá certo, Mariana. Muito obrigada por essa conversa, por compartilhar tanto conteúdo com a gente, tantas histórias e experiências. Bom trabalho para você por aí, até a próxima. Obrigada, até a próxima. Obrigada. Gente, esse foi mais um conteúdo da 6ª edição do RH Talks. Espero que vocês estejam gostando. Tem outros vários por aqui para você acompanhar, com entrevistas muito interessantes, com temas variados, sempre pensando na cultura das empresas, na cultura corporativa. Obrigada pela sua companhia e até a próxima. Tchau, tchau.